gente, muito boa tarde. Um imenso prazer estar aqui com vocês. Chegamos entre ontem e hoje, Neidinho e eu. Robson já está aqui um pouquinho mais de tempo, né? Robson também já vem acompanhando o evento. Vocês me ouvem bem? Aí no fundo? Melhor? Assim? Que aqui fica alto a beça. Mas beleza. Muito boa tarde. Hoje eu vou direto aqui para o papo, né? A nossa intenção é ter uma conversa com essas duas pessoas queridas que têm atuado diretamente nessa interface entre os conhecimentos e os saberes das suas comunidades e a relação disso com o conhecimento científico, com projetos de pesquisa, com ações práticas que combinam esses diferentes saberes. Então, o objetivo desse papo é a gente escutar um pouquinho deles, o que tem tido de bom nisso, o que são os desafios. E como vários de vocês trabalham nessa interface também, a parte da preocupação é a gente poder discutir aqui com vocês como que essas recomendações, algumas das recomendações que eles vão trazer para a gente hoje, possam ser incorporadas às práticas que vocês realizam nos seus próprios trabalhos. Beleza? Tá tudo bem com a tradução? Deu tempo? Tá joia? Então, beleza. Então, eu vou direto passar a palavra aqui para a nossa querida Neidinha. Por favor, Neidinha, umas palavras tuas, né? Nesse campo, né, desse desafio, como que tem sido essa conversa dos saberes da tua comunidade, do teu povo, com a ciência? O que tem dado de bons frutos? Quais são os desafios? O que há de dificuldade nisso? Para essa garotada aqui poder levar essas recomendações para o seu campo de trabalho também. Canatenga. Ai, cruz. Mas primeiro, antes de responder, eu quero pedir licença aos ancestrais dessa terra, ao povo dessa terra, para poder estar falando aqui com vocês. E como eu acredito que o mundo carece de poesia e de paz e amor, a gente vai começar a falar de pesquisa e de conhecimento fazendo uma poesia. Ela diz assim: é que eu sou indígena, seu moço. É que eu sou indígena, meu nego. Pintaram de negro todo o pó desse chão. Me plantaram no peito toda a dor de uma cruz. Arrancaram o tupã e enfiaram Jesus. É que eu sou indígena, meu nego. Cachaça, sapato, anel, camiseta, salário pequeno. Eu sou boia fria. Oca é barraco na beira da estrada. Sem alma, sem caça, barriga vazia. Hoje, sem o gosto do livre. Porém, com um passado. Sem tupã e sem cacique. Mas com Deus e até deputado. Então, vamos à pergunta. Como era a pergunta mesmo, que a criatura é velha e a criatura esquece. Nossa, somos os dois. Robson vai ter que tirar esse ponto aqui. Mas super obrigado, viu, pela linda poesia. Mas é isso, eu ouvi um pouco da tua experiência, né, na interface, nesse cruzamento entre os conhecimentos da tua comunidade, do teu povo, com o conhecimento científico com o qual vocês interagem. Né? A gente sabe a história lá, tanta coisa bacana que vocês já fizeram ao longo dos anos, mas, ao mesmo tempo, tem os dissabores, tem os desafios, e a gente queria escutar um pouquinho dos dois lados, né, que eu acho que vai servir de aprendizagem para todos nós. Então, vamos lá. Primeiro, assim, gente, quando a gente ficou a vida inteira, eu sou filha de seringueiros. Para quem não sabe o que é um seringueiro, é um extrativista da floresta, com avós e bisavós numa mistura de negros com indígena.
E eu cresci no mato. E no mato, quando a gente cresce no mato, a gente tem uma convivência com a floresta, porque a gente conversa com a floresta. E o meu amigo aqui deve falar a mesma coisa. A gente conversa com a floresta, a gente conversa com os animais da floresta, com as árvores, com a água, com os espíritos. E quando tu sai do mato e tu vai para a cidade, ou a cidade hoje em dia vai para o mato lá com a gente, que hoje em dia a cidade vai para o mato, né? E a cidade está onde era a terra indígena, onde eram as malocas indígenas. E a gente passa pelo... Eu adoro pesquisa, assim. Acho que pesquisa é muito importante. E a gente cansou, o grande líder Paité Suruí, que é o Almir Suruí, eu e ele, a gente cansou de ouvir as pessoas dizerem para a gente assim, não vamos fazer pesquisa não, que pesquisa não é legal, vamos fazer um diagnóstico só com conhecimento de vocês. Porque tem que ser vocês, tem que ser isso, só o conhecimento de vocês já é tudo. A gente passou o tempo todo ouvindo isso. E aí, quando a gente ia, e a gente achava isso muito legal, a gente achava lindo. Pô, esse cara me valoriza, essa mulher me valoriza, porque pô, ela quer só o meu conhecimento, isso é ótimo. E aí a gente descobriu que quando a gente ia apresentar o que se tinha feito, as pessoas diziam mesmo assim, não, mas esse teu trabalho aí não tem base científica. Não tem base científica, é só conhecimento empírico, é só o conhecimento de vocês. Então não serve. E aí, em 1999, eu estava conversando contigo, né? Em 1999, a gente vendo a terra indígena com muito desmatamento, com muita pressão de garimpo, muita pressão de madeireiro, o Almir decidiu, junto com todo o povo, fazer um diagnóstico da terra. A gente queria saber como estava a terra. E a gente decidiu, a gente sentou e ficamos pensando, mas se a gente fizer só com o nosso conhecimento, esse povo lá fora vai dizer que não tem valor. Porque eles vão dizer, não, é só conhecimento de vocês. E aí nós nos sentamos e decidimos fazer a pesquisa com o conhecimento indígena e o conhecimento científico. A gente disse, nós vamos juntar os dois conhecimentos. Esse nós é muita gente, isso era na cabeça do Almir, tá? E aí se juntou os líderes e foram, porque para fazer isso precisar de dinheiro, ninguém faz pesquisa sem dinheiro, né? A gente precisa de dinheiro. E aí juntou as lideranças, conseguiram um recurso e foram para Brasília sentar com o Ministério do Meio Ambiente. Dizer, olha, a gente quer fazer um diagnóstico da terra. E nós queremos fazer um plano para a nossa terra. Nós queremos planejar, a gente quer saber como a gente está e a gente quer planejar como que a gente vai estar no futuro. E aí o Ministério do Meio Ambiente disse, não, eu topo. A gente vai apoiar vocês. Isso era o Almir e os líderes. E eu liderava a Canidé, e o Almir liderava a Metarelá. E Almir chega de Brasília, todo feliz da vida, entra lá e fala, eu quero uma reunião com a Canidé, e a gente quer fazer um estudo, e nós escolhemos a Canidé para fazer. E eu digo, e como é que vai ser o estudo? Aquela nossa ideia que a gente discutiu de juntar ciência com o nosso conhecimento ancestral, a gente conseguiu que o MMA apoiasse. E eu falei, pô, legal, eu já tinha feito os cálculos na cabeça, ia dar uma grana, mano. Ia dar uma grana para fazer tudo que a gente tinha pensado, porque a gente é metida a besta. É bom vocês saberem que nós somos metida a besta. A gente quer fazer uns negócios grandiosos.
Eu digo, beleza, então bora fazer. E quanto que o Ministério vai dar? Ele disse, espera aí, antes de dizer quanto o Ministério vai dar, nós vamos fazer a pesquisa, mas nós vamos fazer a pesquisa junto com o ritual da criação do mundo, que é o Mapimaí. Aí eu digo, cara, então tu deve ter conseguido muito dinheiro, né? Porque nós vamos fazer o ritual, nós vamos fazer essa pesquisa. E consegui. Quanto? 75 mil, só que 50 é para a festa e os 25 é para a pesquisa. Eu falei, meu irmão, mas aí não dá não. Ele falou, dá sim, tu conhece um monte de gente, tu vai pedir o que falta para esse povo todinho aí que tu conhece. Esse povo pesquisador que tu conhece, tu vai lá conversar com eles, eles vão fazer mais barato do que faria para outro. Tu te vira, tu consegue. Aí eu falei, tá bom, bora, né? E aí fomos fazer a pesquisa. O primeiro diagnóstico etnoambiental participativo numa terra indígena, feita juntando conhecimento científico com conhecimento indígena. E aí, o que é que nós vamos pesquisar? A gente quer saber sobre os mamíferos, situação dos mamíferos, a gente quer os anfíbios, a gente quer os répteis, a gente quer saber de fungos, a gente quer saber do solo, da geologia, e a gente queria o mundo. E querer o mundo é difícil. Porque é difícil até para tu arranjar as pessoas para ir fazer aquilo. A nossa primeira dificuldade era conseguir quem entendesse de fungos. Por quê? Porque Paité, a gente queria pesquisar fungos, porque Paité consome cogumelo. Né? Então, a gente queria saber, a gente consome cogumelos, a gente precisa saber se a gente consegue, além da gente comer, e a gente comercializar esse negócio para gerar renda para o povo, porque nossa pesquisa toda era para gerar renda. A gente quer piscicultura. Por que a gente quer piscicultura? Porque a gente quer manter a floresta, manter os bichos na floresta, dentro do rio, mas a gente também quer gerar renda com esse negócio. E a gente ainda quer fazer turismo. Então, a gente precisava de turismólogo, a gente queria tudo. Conseguimos quase tudo. E fizemos o diagnóstico, e o diagnóstico mostrou que nós estávamos com 7% da terra desmatada. E nós queríamos devolver para a terra o que dela a gente tinha tirado, ou seja, a gente tinha tirado madeira de forma ilegal, então a gente queria devolver. Só que a gente queria devolver o que a gente tinha tirado. A gente não queria, vamos lá fazer uma restauração, um reflorestamento, com exótica, com não sei o quê. Não, a gente queria devolver o que a gente tirou. E aí a gente fez todo um trabalho de reflorestamento com pasto, com capoeira e com a floresta nativa. Né? A gente fez esse reflorestamento, que dura até hoje, a gente faz até hoje. E depois de ter feito tudo isso, porque me disseram que é 15 minutos, né? Eu já tomei um monte de tempo. Então, depois de a gente ter feito tudo isso, a gente queria fazer o nosso plano de gestão. Então, nós levamos um bocado de pesquisadores, que juntos, nós juntávamos o pesquisador com o indígena. Então, o cara vai pesquisar mastofauna. Né? Então, ele é primatólogo, então nós colocávamos junto com eles o indígena que entendia de primatas. Então, não era qualquer um. O cara vai pesquisar anfíbios. Ok, o cara que... A maior dificuldade para nós foi com as cobras, porque a gente não gosta de cobra. Então, ninguém queria ir fazer a pesquisa de cobra. Deu um trabalho danado para conseguir um que fosse. Porque quando vê cobra, já tira a cabeça dela fora, não quer nem saber se é venenosa ou se não é venenosa, ou se... Não tem essa relação com a cobra, sabe? Então, não é um povo que tem essa relação. Aprendeu até com a pesquisa, isso é bem interessante. Porque o pesquisador foi ensinar a gente como ter uma relação com a cobra. Né? Que nem todas
E isso foi muito legal. E aí a gente também ensinou o pesquisador, porque a gente não tem uma relação com bicho de casco, com jabuti. Jabuti, para a gente, é símbolo de traição. Então, se é símbolo de traição, eu não vou ter jabuti em nenhum lugar, nem perto de mim, não vou olhar, jamais aceitaria um artesanato que tenha um jabuti. Então, para a gente é tabu, não pode chegar perto. E essa também foi uma fase difícil, porque tu trabalhar com o que tu acredita, né, é muito difícil tu traçar esses dois conhecimentos. E aí, depois disso, a gente foi fazer o nosso plano de vida, que é o nosso plano de gestão. Primeiro plano de gestão de terra indígena, feito com indígena, junto com os pesquisadores, fazendo pesquisa científica. E em que a gente, o primeiro susto foi porque a gente, quando os pesquisadores olharam e perguntaram, vocês querem fazer um plano de vida para quanto tempo? Um plano de gestão? A gente disse, para 50 anos. A gente quer projetar 50 anos da nossa vida. Aí eles disseram, não, não dá. É muito tempo. A gente disse, muito tempo para vocês, para nós não. Nós estamos fazendo um plano de vida. Nós não estamos fazendo plano de governo. Plano de governo que é 4 anos. A gente está fazendo um plano de vida do nosso povo. Então, a gente quer 50 anos. Então, todo pesquisador tinha que projetar nas suas pesquisas, junto com sua equipe, como daqui a 50 anos. Isso era uma coisa para o nosso plano de vida. Feito isso, a gente fez o plano de vida, fez os projetos que a gente queria. A gente quer um estudo sobre turismo. Fizemos todos os estudos sobre turismo. E depois que terminamos tudo isso, lançamos a metodologia para diagnóstico e plano de gestão em terra indígena. A gente publicou a metodologia. Aí uma coisa, resultado disso, que foi em 1999, e de lá para cá a gente veio fazendo as coisas, veio caminhando, fazendo um monte de coisa. Uma das coisas que saiu agora, recentemente, foi o Guia de Primata na Língua Paité-Suruí, que o Fabrício lançou. É resultado do trabalho. Quando a gente fez o diagnóstico e o plano de gestão, a gente disse o que a gente ia fazer. Então, uma das coisas que a gente instituiu na Terra foi fazer o automonitoramento da fauna, voltado para conservação da fauna, mas também para a segurança alimentar. Esse guia já é um resultado desse automonitoramento que é feito pelos Paité-Suruí. Uma outra coisa gerada das pesquisas que foram feitas, né, a gente fez pesquisa socioeconômica, a gente fez pesquisa de gênero. Um outro resultado foi o projeto de turismo. Hoje a gente tem um projeto de turismo, que a gente está implantando na terra indígena. Quem quiser ir para lá, é só entrar em contato com o pessoal. A gente não cobra mais caro do que ninguém. A gente cobra o justo, né, para a pessoa ir conhecer. E de lá para cá a gente vem fazendo um monte de coisa, ganhando um monte de prêmio, num bocado de coisa aí. Agora, só que a gente instituiu uma outra coisa. Os Paité-Suruí são o único povo do Brasil que, durante esse tempo todo, fazendo essas pesquisas todas, eles criaram o seu código de norma Paité, que é a nossa Constituição, que é a Constituição traduzindo para o português, seria uma Constituição, né, que é o nosso código de normas, que está lá. Tudo escrito, como é que tem que ser, o que é, quais são as normas, de que jeito que se deve fazer. E a gente publicou. Porque a gente sabe que todo povo tem. Mas nós somos o único povo que tem publicado. Está lá. A gente não colocou o nome de Constituição com medo da polícia, mas é códigos e normas Paité. Então, de lá para cá, a gente vem desenvolvendo muitas pesquisas
é muito importante para a gente. A gente passou alguns perrengues com alguns pesquisadores, porque muitos pesquisadores vão para a Terra para fazer pesquisa, fazem um monte de promessa e diz que vai devolver, né? E nunca devolve. Ou quando devolve a pesquisa, devolve numa linguagem que não se vai entender. Já teve pesquisador que devolveu para nós em francês. Mas a gente se vingou dele depois. O Almir lançou 2 livros em francês. Ele que se vire lá, né? Mas é isso. Quando vão fazer a pesquisa, tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. Primeiro, com respeito às nossas crenças. Eu achei muito engraçado que quando eu subi no avião, a pessoa olhou para o meu rosto assim e disse: nossa, pintaram o seu rosto todo errado. O que foi isso? Aí eu falei: não, ninguém pintou meu rosto errado. Isso é um símbolo de luto. Eu estou de luto. Isso não é uma pintura errada. Ela é desse jeito mesmo. Então, uma das coisas que precisa com a pesquisa é respeito. Eu lembro que uma pesquisadora foi numa terra indígena, eu não vou dizer o nome do livro, não, mas ela foi, conversou com as mulheres contaram suas histórias que não contariam para ser publicada, estavam contando em confiança, e a pessoa simplesmente foi e publicou o que foi dito em confiança e o que lhe foi pedido para não dizer, porque aquilo é próprio do povo. São coisas que não podem ser ditas. São coisas que não pode ser colocado em público. Então, esse é um cuidado que se deve ter, e isso para cada povo. No Brasil, nós temos mais de 300 povos. Nós temos 114 povos livres, que a FUNAI chama de índios isolados. Então, é necessário ter um cuidado muito grande. Mas nós somos defensores de que a ciência e o conhecimento ancestral, que nós também consideramos ciência, e nós queremos que seja tratado como ciência, porque a gente acha uma falta de respeito tratar o conhecimento ancestral como se não fosse ciência. E a gente diz isso porque a gente tem remédio para um monte de coisa. A gente tem remédio para diabetes, a gente tem remédio para conter hemorragia, a gente tem remédio para um monte de coisa. E se remédio é fruto da ciência, então nós também temos ciência. E é assim que a gente quer que seja tratado. Perfeito, Nedinha. Não, fantástico. Recado dado. E é sempre importante lembrar que o povo Paité Suruí foi o primeiro povo no Brasil a criar um mecanismo de RED, que eu me lembro que foi anunciado em 2012, no Rio Mais 20. E, como o Nedinha falou, a experiência deles de gestão de terra indígena e de planejamento foi modelo para o PNGAT, que é a Política Nacional Brasileira de Gestão de Terras Indígenas. Então, sonham grande, né? Como você falou, Nedinha, ainda bem. Assim que é bom. E isso que Nedinha trouxe ao final também, a gente às vezes esquece, né? Que a palavra ciência, do latim, significa conhecimento. Perdão? O RED, perdão. RED é redução de emissões por degradação e desmatamento. REDD, que é uma política de carbono, essencialmente, né? E o povo Paité Suruí foi pioneiro nisso na Amazônia e no Brasil. E a palavra ciência, no latim, significa conhecimento. A nossa ciência moderna sequestrou a palavra para si. A gente tem ciências ancestrais, a gente tem ciência religiosa, a gente tem ciência artística, e a gente tem a nossa ciência moderna. E essas ciências todas, como a gente viu hoje de manhã, nas falas brilhantes, e agora essa conversa, se voltam para a importância dessa conversa entre as ciências, que precisa ser uma conversa respeitosa, né?
Então, Neidinha traz para a gente uma série de exemplos onde isso funciona bem, mas traz também os casos onde isso nem sempre funciona, né? Isso dessa devolutiva, da coprodução, essas são coisas que são essenciais para que essa transdisciplinaridade da qual a gente está falando aqui no curso, de fato, emerja. E com isso o Robson também traz um histórico rico nesse campo, né, Robson? E que a gente queria que você compartilhasse aqui com a turma também, por favor. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Robson, eu sou caiçara, pescador, trabalho um pouco com agricultura, agricultura de subsistência, a vida inteira junto com a minha família na roça. Hoje trabalho com turismo, né? Minha busca é pelo turismo sustentável, que é o turismo de base comunitária. Ao longo desses dias, eu fiquei pensando muito sobre a minha fala aqui. Ouvindo a Neidinha falar dessa conexão, né? E aí eu começo a refletir, né? O que é entrar no mato com o mestre canoeiro. E à medida que você entra no mato, você começa a ouvir, está vendo aquela planta ali? Aquilo ali é bom para o rim. E aí o mestre sabe que eu tenho pedra no rim. Você faz o chá daquela planta ali. Está vendo a casca desse ipê aqui? É bom para diabetes. E aí você vai fazendo um roteiro medicinal. E à medida que você olha para o lado, para um e para outro, você olha um mestre que tem lá, que é o Alonso, meu mestre, olhando para a mata, pisando descalço no mato. Eu falo para ele, você não tem medo da cobra? Ele fala, eu tenho medo dela igual ela tem medo de mim. A conexão que ele tem ali, né? E meu tio já é completamente diferente. E aí você vai sentindo o mato, né? Ontem eu tinha falado sobre o tempo, né? E a mata a mesma coisa. Você vai sentindo a mata e você se sente pertencente. Quantas vezes a gente anoitece e amanhece no mato por várias razões, e se sentir pertencente naquele espaço ali, você se sentir como um ser vivo. Eu faço parte disso aqui. Eu sou isso daqui. Isso te traz uma reflexão, né, que talvez a unidade de conservação não entende, e talvez a pesquisa não sente essa sensibilidade, não tem essa sensibilidade de entender o pertencimento. A vida é um círculo. A árvore, a formiga que come a árvore, que come a folha, né? O bicho que come a formiga, o bicho que te come e você que come o bicho. É um círculo. Se eu der mancada, como eu falo lá no meu local, o bicho me come, a formiga me come, que é bem menor do que eu, né? E ao mesmo tempo, de novo, ontem eu tinha falado isso, nós estamos em 2024, depois de Cristo, e esses povos ainda resistem dentro da floresta. Tem ou não tem saber? Existe um consenso de vivência ou não existe um consenso de vivência? E nós estamos separando floresta de ser humano para proteger a floresta, sendo que essa floresta era habitada por esse ser humano, que vivia junto com a floresta, e que junto faziam parte um do outro, e que quem desse mancada era comido. Tanto a floresta quanto o ser humano. E assim o ser humano veio vivendo até hoje. E hoje, o meu doutorado, meu pós-doc, desculpa, me faz elaborar um laudo e dizer que eu preciso proteger uma área e excluir o ser humano dela. Ser humano esse que usa tecnologia ancestral desde que o mundo é mundo, desde que ele era conhecido como um animal, como qualquer outro. E eu separo ele
Será que a gente causa impacto? É para a gente refletir. Meu nome é Robson Dias Posidônio. Meu avô, analfabeto, no sítio de Banana, em Santos. Ele fazia alguma discussão naquele momento e o patrão chamou ele para registrar ele. João, eu quero os seus documentos para te registrar na fazenda de Banana. Você é um bom trabalhador. E meu avô falou, eu não tenho documento. Como assim você não tem documento? Documento, naquela época, 1916, era caro. Meu avô tinha 17 anos, ele foi registrado em Santos e deram o nome dele João Posidônio. Toda a minha família é justo. E um tempo depois eu fui pesquisar político bizonho que pensa em mudar o mundo com pouco recurso, de palheiro oco. Eu me sinto um pouco como meu avô, ajudando a colaborar com a pesquisa para a gente tentar mudar o mundo, sim. Para a gente quebrar esse modelo que a gente está vivenciando hoje, de separação, de exclusão, de expulsão das pessoas do seu lugar de origem, para causar problema social nas periferias das cidades, criando impacto. Eu queria entender o inglês para eu entender a pesquisa da professora e do professor que falou aqui, né, sobre o pertencimento indígena, né, no Canadá, sobre como que eles entendem, sobre como eles falam. Existe hoje uma busca pelos povos e comunidades tradicionais de permanecer no seu lugar de origem, mas não só permanecer. De a gente entender que ele é parte daquele território, de que ele necessita do território, assim como o território necessita dele. Eu não entendo de planta assim como a minha avó e meu avô, que a vida inteira trabalharam com planta. Mas tem planta que eu via nos nossos quintais e na nossa roça que eu não vejo mais. E que, inclusive, o uso do fogo ajudava a ter. Um deles é a cobertura das nossas casas. Eu não tenho mais, eu não tenho acesso. Nós construímos um espaço na minha comunidade que chama Escola do Mar, compramos sapê de pasto em Cunha, que é onde bota fogo. A gente não tem mais essa liberdade. Eu estou aqui pisando um pouco na pesquisa, mas hoje eu tenho esse entendimento muito por conta da pesquisa. Eu acho muito importante e estou aqui exatamente porque, junto com pesquisadores e pesquisadoras que resolveram mudar o ritmo de como a pesquisa era feita nas comunidades, possibilitou, talvez, nós estarmos aqui. Né? E aí a gente chega num patamar que a gente hoje consegue até questionar a pesquisa. Antes não tínhamos esse espaço. Né? Para finalizar aqui, eu tinha pensado em uma coisa. A pesquisa tem nos ajudado em muitas questões, mas eu vivo num território que está entre as duas maiores cidades do Brasil. O estado do Rio, o estado de Rio, o estado de São Paulo, com a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro. Eu estou bem na divisa, Paraty, e eu estou bem no sul de Paraty. Desde 70, quando abriu a Rio Santos, a gente é massacrado, seja pela especulação imobiliária, pelo turismo desordenado e até mesmo pela unidade de conservação que lá atrás foi criada para frear a especulação imobiliária, para garantir aos povos daquela região a permanência ali, porém, a gente vê o contrário hoje. As populações estão cada vez mais enfraquecidas e à medida que a gente vê propostas
de resort, de portos, como é o São de Angra, de São Sebastião, do grande negócio crescendo, da usina nuclear, das unidades de conservação que vêm, né, como é o caso, ontem nós tivemos no Instituto Oceanográfico, e da frente nós temos a Ilha de Anchieta, que ela está no Parque Estadual Ilha de Anchieta, em volta tem a APA, e agora a previsão de um parque estadual marinho. No entanto, a gente não vê, além do que já está garantido na lei, que são terra indígena e quilombos, nenhum movimento no sentido dessas comunidades tradicionais que habitam ali, que são os caiçaras. Não existe um laudo, não existe um estudo, não existe uma política, seja do governo municipal, estadual ou federal, no sentido de que temos que garantir aquelas populações no seu lugar de origem, né? E cria-se unidade de conservação naquele local que minimamente está protegido, e as pessoas que estão ali não são inseridas, né? O que existe é um trabalho árduo para entender que as práticas tradicionais ali, elas existem, né? E em alguns lugares elas são aceitas e faz um termo de compromisso, um ajuste de conduta, como se estivessem errados. Mas não existe algo que hoje a gente vem pensando, e é a minha proposta aqui, né? E que, enquanto ciência, pudéssemos trabalhar nesse sentido, é criação de território. Criar o território caiçara precisa ser urgente. Precisa se pensar nisso, porque meu pai, ele é conhecido como O Teimoso. Ele tem um barzinho que virou um restaurante, é chamado O Teimoso. Eu sou o teimosinho. Com a pesca, com a agricultura, com a canoa. Eu sou aprendiz de mestre canoeiro. Eu quero ser mestre canoeiro, você. Mas, para isso, eu tenho que me meter a besta no mato para tirar madeira, com ou sem autorização. Eu tenho que ir para o mar, pescar e vender o meu peixe no mesmo valor da pesca industrial, só que eu pego 300 quilos e ele pega 300 toneladas. Ele dita o valor. E o turismo está aí, né? E a unidade de conservação não tem termo de compromisso para mim ainda. Há 2 anos atrás, no dia de São Pedro, que para nós é importante, dia 29 de junho, a minha tripulação, né, Deus ajudou, pegamos 2.000 peixes, quase 4 toneladas de tainha, recebemos do ICMBio uma carta, uma notificação, para dizer aonde que nós tínhamos pescado, porque nós estávamos desembarcando aquele peixe no meu território, que ele se diz que é parque. Ou seja, eu vou ter que ficar a vida inteira dando satisfação, me defendendo de um espaço onde eu tenho pertencimento, eu sou dali. Eu aprendi isso na minha vida, né? Bom, a minha fala é essa. Eu não sou contra as unidades de conservação, proponho no meu território uma unidade de conservação que me inclua dentro. Eu não quero desafetação, eu quero ser incluso. E essa é a minha colocação. Eu não sou contra a pesquisa, eu sou a favor da pesquisa e peço, né, que a pesquisa venha mais vezes e me sinta, né, e construa junto com a gente o que realmente a gente precisa.
Assim, eu sou uma defensora de unidade de conservação. Aí eu estava ouvindo o Robson, e às vezes eu acho que os governos, não vocês, mas os governos, fazem questão de que as pessoas não conheçam seus direitos. Porque qualquer unidade de conservação que se for criar, as populações tradicionais, e aí os caiçaras são incluídos como populações tradicionais, têm direito a criar a unidade de conservação que os insira. E aí, dentro disso, tem várias categorias. Você tem, no caso do teu, é na beira do mar, pelo que eu entendi, não é isso? Na beira do mar? Na beira do mar. Então, tu tem reservas marinhas, reservas extrativistas marinhas, tu tens estações ecológicas que aí não serve para você, mas reserva marinha serve, a APA serve, a RDS serve. Então, tem um bocado de categoria que inclui a população. E aí, se a população está, e o Estado criou um parque, onde a população já estava, a população que é tradicional, o que se tem que fazer é pedir a recategorização dessa unidade, para incluir a comunidade. E aí, no caso, na discussão que a gente está fazendo aqui, os pesquisadores são muito importantes, porque os pesquisadores, eles podem contribuir neste laudo para fazer a nova categoria. Então, eu acho, Robson, se eu fosse tu, tivesse com esse problema, que o meu problema é invasão mesmo, então o meu é expulsar mesmo. O meu não tem esse negócio de mudar de categoria. Então, eu aproveitava esse seminário. Tem 90 pessoas, quase todos, se não me engano, aqui são pesquisadores. Tu tem tudo aqui, está aqui. Pega esse povo todo aí para te ajudar. Pega, aproveita, é a oportunidade, não precisa, porque o que tu precisa é levar para o Estado um documento, né, um laudo, propondo uma nova categoria. E aí, para propor uma nova categoria, tu precisa de levantamentos biológicos, sociológicos, do socioeconômico, tu precisa dos levantamentos da área. Tu tem tudo isso aqui, um mar de gente na tua frente que tu pode pedir. Ótimo, Neidinha. E essa fala do Robson e a tua também me lembraram uma história que eu vou contar aqui, é breve, mas que eu acho que ajuda a gente a entender alguns desses desafios, né? Eu tenho um interesse muito grande pelas palavras. Eu acho que palavra tem muita força, né? E são sagradas, né? Em certa medida. E há um tempo eu ando estudando assim, a origem de algumas delas. Eu me lembro de um trabalho que a minha querida Juliana Farinati participou uns anos atrás, uns 4, 5 anos atrás eu li esse trabalho sobre o uso da palavra natureza em diferentes idiomas, né? E aqui é muito interessante, os povos ameríndios não têm nada parecido com natureza, porque também não tem uma palavra para sociedade, é como se fosse tudo junto, né? Uma mistura só, que é o que é para ser, eu creio. Mas, olha só que interessante, nas línguas neolatinas e outras línguas modernas, a palavra floresta, em geral, não tem esse L. Né? Então, a gente tem forêt em francês, floresta em italiano, forest em inglês. Essas palavras, elas vêm do floresta ou forest, forêt, significa o que está fora da comunidade. Então, a comunidade vive fora da floresta. E os antigos senhores e imperiais enfim, feudais, donos do Estado, eles tinham acesso à floresta para extrair o que eles quisessem. E as pessoas do povo não. Então, essa noção da floresta como é algo que é externo a nós, ela vem com a invasão e a colonização da América. E é um estado mental, e daí vem a força da palavra. Agora, o que eu estou agora curioso em tentar descobrir é o caso do português, porque no português aparece o L, né, e vira floresta. E aí eu não sei se o L do português é alguma coisa fonética, né, do som,
ou se é floresta para o português, talvez depois do convívio com os povos originários daqui, de outras partes do mundo, venha de um outro sentido. A palavra flor, ela vem de uma língua indo-europeia. A origem é a palavra blor. Blor é o que brota, é de dentro para fora. Então, da visão de uma floresta que está externa a nós e de uma floresta que está dentro de nós, porque a gente está dentro dela, que é o caso dos povos de vocês, é uma diferença gigantesca. E quem sabe, com a nossa ciência moderna, a gente possa aprender com as ciências ancestrais a voltar para a nossa casa floresta, para a nossa casa mar, para a nossa casa campo, a nossa casa costa, e a nossa casa deserto, né? E esse pertencimento ao local que você tanto falou a respeito, Robson, é que eu acho que é uma das várias coisas que a ciência moderna pode aprender muito com o convívio e diálogo com as ciências ancestrais que vocês cultivam. E isso, naturalmente, que põe em xeque a lógica de unidade de conservação. Porque a unidade de conservação sem gente dentro, ela continua fora e não dentro. A gente entende o princípio, que é para, claro, se parte do princípio que o ser humano faz mal à floresta, mas são alguns seres humanos, não são todos, não são os que vivem dentro dela, como você bem citou, há muito tempo.